Sejam bem-vindos a mais um. Da puta. Essa era a intenção. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, no Sem Classe, nós vamos apresentar, junto com os nossos colaboradores, Igor, o assustado. E aí, pessoal? Bu. E Henrique. Olá. Hoje nós vamos citar o terror em si. Como a nossa sigla já diz, e a similaridade é não tão pensada quanto se deveria, mas finalmente vamos falar da Fundação SCP, em específico também do SCP-019, devido a suas notas serem, digamos assim, um pouquinho curtas, os seus relatos. Nós vamos acabar tendo que falar de mais do que isso, mas nós podemos começar contando sobre o que é a Fundação. Como as siglas dizem, SCP significa Secure Containment Breach, que seria procedimentos especiais de contenção, ou alguma coisa do tipo. A intenção deles sempre são criar suas histórias e dizer como conter, porque é uma história de terror, digamos, ao qual você conta o que ela é, explica o que ela faz, explica inclusive o grau de violência ao qual ela pode agir. E depois explica, num breve relato, como exatamente conter ou quais experimentos fazer. Pois eu acho que esse formato, o formato que se popularizou, é um bagulho tipo mágico, porque tipo na época, vamos pegar assim, por exemplo, o que a gente conhece de terror. Geralmente a gente ouve de alguém, né? A gente ouve de um colega, a gente ouve de um dos pais, dos tios, sei lá, uma lenda. E com a internet tudo é lenda, né? Tudo é lenda, vem de lugar tal, não sei o que tal, e com a tecnologia, né? Até tem algo a citar assim, que é uma característica do SCP, que junto com as histórias existem fotos do monstro. E essas fotos, geralmente, elas, né, claro, ela, como é uma creepypasta, ela não é real, porém te instiga a achar que é real. Porque é muito misturado acontecimentos que aconteceram na vida real. Fotos, né, da vida real são utilizadas para explicar o que é. Porque às vezes não existe uma forma, como é uma creepypasta, uma história, uma história fabulada ali para dar terror, tu precisa de alguma coisa. Não tem desenho, não tem efeito especial, simplesmente faz uma edição na foto e aquilo ali seria a prova daquilo que existe. Isso é muito interessante, porque o SCP ele usa muito do quanto mais aquela história é contada, mais ela é modificada para alguns e mais ela se torna real para os outros, né? E a foto, né, a maneira que eles interpretam as histórias deixa muito claro isso, né? Sim, inclusive estão chegando em 6.000. Tá aí um número a se comemorar. É um grande número. Mas assim, é uma coisa interessante, né? Porque tipo, o SCP ele faz parte de um fenômeno que é interessante, né? Que vamos dizer assim, culturalmente, o SCP eu acho que ele não traz só o que é criado, e sim o que eu já ouvi, né? Por exemplo, eu acho que o Jarro da Entidade, eu até gostaria de perguntar para ti, Gerson, existe uma da onde vem, o que é baseado, alguns pelo menos o Jarro da Entidade, de que ele é baseado, se ele é baseado em alguma história real ou uma lenda?
Ou não é esse, porém a maioria dos outros também tem uma pitadinha de lenda urbana? Na verdade, eles tentam ter mais uma pegada de documentário científico. Então, tipo, não chega a dizer a origem em si, mas dizem desde a métrica de como guardar, onde guardar. Por exemplo, ele deve ser mantido numa grade larga dentro de uma câmara por 3 metros por 3 metros por 4 metros, construído em concreto reforçado, com incinerador instalado. E, tipo, de tempos em tempos ele acaba soltando alguns monstros, que esses acabaram adquirindo com o tempo resistência a fogo. Então, ele vai explicando, por exemplo, tem o fato do objeto ser um Keter. Meu sobrinho sabe melhor do que eu, sinceramente. O que quer dizer não estão aqui. Exato. O que quer dizer que, tipo, não é que ele em si é um monstro, mas que dentro dele sai um. Porque tem uma diferença que tem algo que é seguro, algo que é euclídeo, que geralmente esses são os que ele é o monstro, mas ele não tá muito por atacar. Tem o Keter, que ele não é um monstro, mas, tipo, dentro dele sai o Taumiel, que o monstro vai atacar, e o neutralizado, que tipo, o bicho não vai fazer nada pra ti, não. É um medidor de ameaça, então, vamos dizer assim. Exato. Ah, tá. E assim, claro que nós acabamos citando o 019 como um exemplo de base, para dizer, tipo, olha, e com a abertura dele nós conhecemos alguns, por exemplo, o 173, que é o clássico, aquela estátua que tu não pode piscar, tu não pode sair de perto por causa que ele se mexe. O Plague Doctor, esses que eu digo são mais do jogo, assim, que são os que eu gravei, né? Eu acho que vocês têm outros exemplos, não só de SCP, mas também de jogos de terror. Eu até gostaria de passar para o Henrique, né, que sobre essa questão dos jogos, né, porque a gente cresceu muito com a ideia daqueles jogos de primeira pessoa, né, que é o cara da lanterna, que ele vai lá e caminha no mapa e você encontra aquele monstro, você não pode derrotar ele porque ele é invencível, mas tu pode dar um jeito de escapar. E isso é muito SCP, né? E aí é muito do influenciado, como foi influenciado o SCP. Aí eu até gostaria de perguntar para Henrique se tu lembra de algum jogo que passa essa atmosfera de eu não sei o que tá querendo me matar, mas eu quero ir embora daqui, né? Vamos dizer assim. Eu acho que tem vários jogos que são assim. Eu acho que o mais recente que passa um pouco disso, ou pelo menos que passou um pouco disso pra mim, foi o Phasmophobia, que um amigo meu botou eu pra jogar. E, tipo, era na fase inicial ali, que é na casa. E eu fiquei tudo cagado, porque o objetivo do jogo é tu entrar em algum lugar ali. Os mapas são uma casa, que é o mapa inicial, assim. E depois eu sei que um dos mais difíceis é dentro de uma escola ou dentro de um hospício, que é uma área muito grande. Daí tu tem que entrar em um desses lugares e identificar aonde que tá o fantasma, e qual que é o tipo dele. Então, tipo, tu não sabe ao certo o que tu tá enfrentando, tu tem que ir procurando, e dependendo, tem alguns que podem te atacar, então tu fica meio assim. Mas de um jogo que acabou me lembrando um pouco disso também, principalmente quando falou da lanterna, foi um pouco o The Last of Us, quando tu entra em algum lugar que tem os instaladores, que pra quem não sabe, nesse jogo é uma espécie de fungo, e daí as pessoas que viraram, não são zumbis, mas são infectados ali, são vários tipos que tem, e uma delas é chamada de instaladores, porque eles não enxergam, mas eles têm uma ótima audição, e eles meio que se movimentam através de como é que é aquele negócio? Esqueci. Ecolocalização, mais ou menos. Então tu tem que
se mexer por um lugar lá que é escuro e tá cheio deles, sem fazer barulho. Então e só com uma lanterninha ali pra ir vendo onde é que tem, se realmente tem algum deles ali. Então é um negocinho que tu fica bem nervoso e apreensivo ali, tenso, porque se tu faz barulho e ele te ataca, tu não consegue se defender. E daí é um negócio bem tenso assim de se jogar. E também tem um outro que eu não assisti muito assim, que é o Until Dawn, que é um jogo lá que sempre que tu encontra um monstro principal ali do jogo, tu não consegue reagir a ele, tu não consegue matar. Então tu só tem que ficar parado, quieto, sem mexer o controle, porque se tu mexer, tu morre. Então também Apenas. é um jogo também bem intenso. Eu acho que daí um outro clássico que acaba entrando também um pouco nisso é o Resident Evil. Eu acho que o Resident Evil é uma troca também, né? Tipo, ele tem influência no SCP e é influenciado pelo SCP também, né? Porque essa nova fase do Resident Evil tem muito SCP ali envolvido e o SCP ele muito bebeu da fonte do Resident antigo, né? Uhum. Inclusive, até- Resident é o melhor exemplo de sequência de Silent Hill. Inclusive, eu até tava pensando quando o Henrique ele citou The Last of Us, eu até pensei, cara, realmente faz sentido, porque o The Last of Us ele vai pro lado real. Ele vai pro lado real da coisa, ele usa cidades que existem, ele usa fungos que existem, claro, ele não tem o efeito. Quer dizer, ele tem um efeito, mas não tem o efeito nos humanos que tem no jogo. Mas tá ali, né? Você tem um argumento. E eu acho que é muito que o SCP também tem. Que é botar um pouco o pé no real. Tentar deixar um pouco mais semelhante. Tentar justificar certas coisas. E usar muito de ameaças de ameaças reais, né? E o The Last of Us ele tem muito isso e muito desse negócio de explorar o mapa, descobrir a história da criatura, descobrir como que deu errado naquele lugar, qual foi a merda que aconteceu para a cidade tal ter um colapso. E o SCP também é muito isso, só que a diferença, acho que o SCP ele até gostaria de perguntar para ti, Gerson, se o conteúdo do jogo ele é mais valioso do que o dos fóruns, ou o conteúdo dos fóruns é um pouco mais valioso do que os jogos? Sinceramente, o conteúdo dos fóruns, porque lá tá documentado, explicado. Nos jogos, tu meio que tem que já saber. Que uma coisa muito ruim dos jogos é que eles não te explicam. Tipo, ele diz, tem o SCP-173 ali no corredor, e ele tá no corredor. Aí tu, vamos saber. Aí tu vê ele, aí tu tá andando. Tem a temática de piscar, tu tem que piscar. Tu tem que perceber que isso é especificadamente pra ele. Ou, por exemplo, muitas coisas acabam dando errado porque tem os que tem que ficar dentro de sala segura. Tu entra sem querer e, tipo, a porta tranca. Acabou, né? Só desce lá e é o fim. É meio que intuitivo, né? Vamos dizer assim, né? O jogo, só que o problema é que ele entrega pra intuição do cara que está cagado de medo. E aí ele faz tudo errado. Um bom exemplo é o porquê que eu não jogo jogos desse tipo. Eu tava citando anteriormente com o Igor em off. O jogo do Bendy e a máquina de tinta tem, pelo menos a primeira parte, tem só 3 momentos que te assustam. Que é a parte que ele corre atrás de ti, a parte que a tábua cai atrás de ti e a parte que aparece um Bendy do nada na tua cara. Essas 3 são as únicas partes que assustam.
eu tomei um baita susto em todas elas, tipo, muito forte. Principalmente a da tábua. É que a da tábua é, tipo, do nada. Tu tá andando aí, pá, na tua frente. Mas... Tem muito do fator jumpscare, né? Inclusive, já é um negócio que a gente até podia citar. Lembrei de outro jogo que segue um pouco a ideia do... Tenta seguir um pouco a ideia do SCP, é o famosíssimo Five Nights at Freddy's. Que o pessoal não... Hoje é engraçado, ele tá virando um jogo cult, né? Porque antes era um jogo detestável, porque era um jogo ruim, não sei o que. Agora, pô, como o pessoal começou a crescer, viu que quão relevante é, né? Agora, inclusive, esse novo se chama FNAF Containment Security Breach, alguma coisa assim. Pois é. Fala, Henrique, queria falar alguma coisa? Não, que teve um jogo agora que eu lembrei, que eu não sei se tem outro assim, mais ou menos no mesmo estilo, que é o Sexta-feira 13, que é um PVP em que um jogador vai ser o Jason e os outros 3 ou 4 vão ser pessoas dali que vão ter que fugir ali do acampamento. E então tu fica o tempo todo procurando recursos e formas de fugir, ou de, se o Jason te encontrar, tu achar alguma forma de incapacitar ele por um tempo pra te conseguir fugir. Então tu acaba ficando um pouco tenso, sim, mas também, se tu tá jogando com amigo, é engraçado. Mas é um jogo assim que eu lembrei agora, que é um... Eu lembro. No Sexta-feira 13, o Jason não é inteligência artificial? Não, é um jogador. Caramba! Eu lembro que quando esse jogo saiu, tinha bastante gente jogando, principalmente ali o David Jones e os amigos dele ali que jogavam bastante. Então eu assisti alguns vídeos deles e era bem engraçado. Isso me lembrou outro jogo que veio um pouquinho antes do Sexta-feira 13, que é o Dead by Daylight, que é mais ou menos esse sistema. Que é isso mesmo, é isso aí, é fugir, tentar fugir, só que a diferença é que no Sexta-feira 13 ele te dá um mapa aberto, vamos dizer assim, semi-aberto. Enquanto o Dead by Daylight, o mapa é claustrofóbico. Tipo, é muito tudo fechado, os vilões eles quebram, destroem as passagens. Já com o Jason, como o poder do Jason, assim como no filme, é literalmente aparecer em qualquer lugar quando tu acha que ele tá caminhando. No Dead by Daylight não tem isso. O inimigo é muito lento, mas ele é letal. O Jason, ele é OP no jogo. Sexta-feira 13 ele simplesmente faz o que ele quiser e tu tem que torcer pra tu não ser o alvo, né? E aí tu entra numa casa que até tem aquele negócio, cara, não é tão bom assim você estar dentro da casa daquele jogo, porque o Jason vai dar um jeito de entrar. E no Dead by Daylight não vai fugir. E no Dead by Daylight não tem casa. Você corre, você pega os mantimentos e assim, rezar para o teu outro amigo que estiver fazendo errado para tu conseguir fugir. Mas é interessante isso aí, porque eu acho que até se populariza muito o jogo online, né? Tipo, um jogo de terror online que há pouco tempo atrás muita gente não gostava, achava que era a quebra do estilo de terror, do jogo de terror, porque não tem graça. Tipo, tá, ok, mas quem disse que não era pra ter graça, né? Que até isso me lembra o ridículo, porém muito bom, o Slendytubbies, que é um jogo online. Sim, mas dá pra jogar esse é um ponto bem quebrado, tanto no SCP quanto no Slendytubbies. Porque quando tu começa a botar o multiplayer, automaticamente começa a virar uma bagunça. Porque o SCP Containment Breach é muito legal, mas o SCP Unity, que é baseado no Containment Breach, só que online, PVP, é uma bagunça generalizada. E Deus do céu, que causa aquele jogo. O Slendytubbies é o melhor exemplo. Slendytubbies, tipo, eu nunca joguei online pra saber, mas
o básico, tem toda uma história bonitinha de como fazer, jogar e tal. Como é que é o online? Isso acho que é muito também da comunidade, né? Tipo, cara, comunidade de Legend Teletubbies, não tem que esperar muita coisa, né? Pô, o pessoal tá jogando de Teletubbies, não tem muito o que esperar, assim, de seriedade, né? A própria Sexta-feira 13, às vezes tem servidores zoadaços, que o pessoal não tá levando muito a sério, mas é porque, pô, é o Jason, tem gente que acha graça do Jason, mas continua assustador, depende do quão sério o jogo é. Que aí eu acho que pega o exemplo do Phasmophobia, que ele pega essa temática e sabe muito bem que se usar errado, pode ficar zoado igual o servidores do SCP Unity. Mas ele faz de uma forma ele é divertido, mas ao mesmo tempo tu se caga de medo. Mas não acha que o sentimento de estar sozinho e estar perdido, preso, geralmente acaba deixando o jogo mais assustador? Com certeza. Eu concordo contigo. É que assim. Um bom exemplo é Baldi Basic. O Baldi Basic eu ainda tenho minhas ressalvas, porque eu acho que a versão de Roblox dele é mais legal do que o jogo original, mas aí é uma opinião minha. Mas assim, tem que pensar que Baldi Basic foi feito em um dia só. O de Roblox teve mais tempo. Porque o Roblox é melhor do que qualquer outro jogo. Tem muito jogo aí que não consegue ser um Roblox. Mas essa questão do jogo offline, né? Eu acho que depende muito, né? Porque, tipo, é aquilo. Você bota online, você quer diversão, né? Você quer diversão. Mas aí depende do que é diversão pra ti, né? Por exemplo, vocês imaginariam um Outlast online? Como seria um Outlast online? Vocês acham que ia ter a mesma graça do offline? Porque assim, o offline ele já é cagado, né? Já é um negócio assim que, pelo amor de Deus. Mas já imaginou, Henrique, como seria um online dele? Seria uma putaria solta, porque boa parte dos jogos ali em que tem um online, muita gente entra e começa a zoar e começa a fazer merda e tu acaba se estressando mais do que se divertindo. Então, tipo, sendo Outlast um dos jogos assim com mais nível de terror, assim, maior nível de terror, muita gente ia começar a zoar dentro do jogo e talvez ia perder um pouco dessa temática dentro do online. Então, ao invés de tu ficar com medo, tu ia ficar puto, estressado. Então, varia muito, assim. Eu acho que não encaixaria nesse jogo. Em alguns jogos, tipo Phasmophobia, um online encaixa. Tu dá certo. E um online funciona. Tipo, o encaixa não só por causa dos jogadores, mas também com a temática e com a proposta do jogo em si. Então, acho que no Outlast, só se eles modificassem alguma coisa ali, talvez para encaixar isso. Sabe, Tem. Pensando assim, eu acho que talvez o que faz esses jogos ficarem zoados é a comunicação. Porque, imagina assim, Outlast online, você entra com o seu grupo de amigos, beleza, você vai lá, você joga, você já perde o peso do terror, porque, pô, a gente tá ali pra zoar, tá ali pra rir, do cara lá com medo, rir da gritaria que o cara fez porque apareceu o monstro. Tira o áudio. Bota como se fosse um Battle Royale, eu tenho que proteger a minha própria vida, tira o microfone, não pode falar, não tem chat, não tem nenhum jeito. O jeito de se comunicar é, sei lá, o que tá acontecendo no mapa. Eu acho que ficaria mais assustador, mas aí eu acho que aí é querer, acho que é querer um pouco mudar o que é online, né? Porque o online é pra tu se comunicar, tu faz um jogo online e não bota comunicação. E aí fica aquele negócio. Quem é aquele cara que tá correndo no corredor? É um monstro ou é um cara querendo fugir? E aí bota como Battle Royale, tipo, aquele cara, ele tá na mesma vibe que a minha. Eu quero fugir.
E como é muitos itens, ele vai tentar roubar o meu item. Então eu tenho que me proteger. Eu acho que essa seria a única maneira de fazer jogos assim, sérios. Tirando a comunicação dos jogadores online e botando cada um por si. Eu diria não séria, mas o Colette seria uma grande solução para isso. O Colette. Seria ótimo online. Ótimo. Eu não sei se o pessoal tava entrando pra tomar susto, mas com certeza ia dar um medinho. Porque isso me lembra muito que, cara, é a geração Gmod, né? É a geração que jogava Gmod lá do Traidor, fazia aqueles mods onde tu tinha que descobrir um assassinato, não sei o quê. Que era bem isso. Era a equipe. Só que tu tira a comunicação dos caras, o jogo fica extremamente assustador. Tu bota cada um por si num mapa labiríntico, fica assustador porque o cara já tá assustado pelo monstro, ele ainda tem que se proteger dos outros players. Aí eu acho que muda um pouco o que seria um jogo online terror, né? Mas eu acho que aí já é um pouco demais, né? Aí vem o ponto do que eu tava falando. Jogos assim, multiplayer, tu acaba exatamente por ter outra pessoa junto contigo perdendo medo. Uns exemplos bons de medo é o Eight Dead Night e o... Como é que é o nome daquele jogo que o cara tá tentando hackear a Deep Web? Eu não sei qual o nome, mas eu sei o que é um jogo bem parecido com Five Nights at Freddy's. Principalmente o último, que é o caso do policial, é extremamente mais longo. Inclusive, tu tem que cuidar da casa inteira. Pois é. Mas é bem interessante isso. O debate que a gente falou, a gente levou mais pro jogo do videogame, né? Mas eu queria até falar um pouco dessa questão. Mas primeiro eu queria até só saber o que o Henrique queria falar mesmo. Não, que eu assisti esse último Resident Evil que saiu, que é o Resident Evil 8, que o nome é Resident Evil Village. Eu assisti através do Alan Zoka. E daí tem uma parte do jogo que é bem pesado, porque tu fica sem tuas armas, sem armas nenhuma, ali pra te conseguir se defender. E isso foi um negócio que o Alan Zoka falou ali, depois que ele passou dessa parte ali, quase se cagando todo de medo ali, né? Porque, tipo, porque tu não tem como se defender. Tipo, chegou o bicho, o que tu faz? Tu só corre. Acha uma forma de fugir, de despistar ele, sei lá, de achar os negócios pra te fugir, porque tu não tem como te enfrentar o bicho. Ele falou que, tipo, esse é um tipo de terror que é bom, assim, entre aspas, tá ligado? Porque se tu tem arma, tu leva um susto, mas tu começa a atirar no bicho. E daí passou. Mas se tu tá preso num lugar com um bicho atrás de ti, tu não tem como enfrentar ele, tu viu ele, tu só sai correndo. Foda-se o resto. É um bagulho que deixa bem desesperado. Tipo, eu vi tanto da Alan Zoka quanto de uma guria que eu sigo no Instagram, que ela botou um trecho só da live dela jogando esse jogo, e que foi bem nessa parte, e tipo, ela teve basicamente a mesma reação que ele, que tu fica desesperado, que é a parte quando tu tá saindo do negócio e o bicho tá chegando perto, assim, e o negócio não abre, demora pra abrir, tu fica desesperado. Então, tipo, dentro dessa proposta, eu acho que um jogo que segue essa metodologia seria bem, assim, ó, assustador, independente se fosse tu sozinho ou com mais gente. É bem isso mesmo. Você bota a arma ali, você tira um pouco da diversão, entre aspas, do terror, vamos dizer assim, né? Aí eu até pode citar o Alien Isolation, que tipo, o Alien, ele não é invencível. Claro, você tem artimanhas que você pode usar armas para fazer ele se acuar. Mas fora isso, é gato contra rato. Era gato contra rato o tempo inteiro.
E tu tem que conhecer o jogo, ou seja, tu tem que morrer várias vezes para tu entender o padrão de procura do alien, para depois tu descobrir que quando ele não te acha e ele sabe que tu tá seguindo o padrão dele, ele muda o padrão só porque ele entendeu que o jogador já manjou a jogada dele. E tipo, isso é inteligência artificial. E esse aqui é o mais foda, né? Também tem que ter inteligência artificial boa do jogo, né? Mas sim, fugindo um pouco do jogo, dos jogos, né? A gente sempre acaba citando porque é o nosso universo. Eu queria até saber, assim, da questão do terror, assim, que hoje em dia a gente tem jogos de terror e filmes de terror e o que mais? Né? Porque eu cresci na época da creepypasta, de Jeff the Killer, o Slender, sabe? Jogos que eram questionáveis de lendas lendas que hoje em dia para mim é balela, mas para criança, pô, aquilo ali é um cagaço. E o SCP, ele vem muito disso. Que, cara, entra no site da SCP, tu acha que aquilo é sério. Porque o jeito que é feito parece que não realmente. É um site real, é um site de um pessoal que realmente tá tentando avisar pra humanidade das merdas que acontece. E eu acho que vem muito do terror do SCP. Ele é o terror do que o pessoal tem tem medo, né? Então ele mistura. Ele... E acaba falando deu, Igor? Tanto bem quanto mal. É feio rir dos amiguinhos, hein? Ai, meu Deus. Que parte eu tava? Tu tava falando sobre ele se misturar. Sobre o terror, né? O terror do... Caralho, só para avisar aqui o pessoal, né? Que eu vou sair agora por algumas questões pessoais aí. Daí fica aí com o Igor e o Gerson, que eu acho, acredito, espero que vocês estejam em boas mãos. Então, falou. Bom, enfim, deixa eu voltar com a história aqui. Bom, sobre esse negócio do terror, o terror que ele mistura, né? Ele é um terror que mistura o medo do jogador, quer dizer, o medo do cara que está escrevendo e o medo da criança que está lendo, né? Então, fica uma coisa de... Quem tá tentando dar medo é a gente tá tentando dar medo nos outros, e aí vira quase uma competição, né? Uma competição de qual é a melhor história. Que, inclusive, é muito do que se baseia os fóruns de terror, que é basicamente todo SCP. Né? Até gostaria que tu explicasse, Gerson, como é que funciona para você aceitar a história, porque caso vocês não saibam, o Gerson, a gente pode escrever sim uma história de SCP e ela pode ser aceita e entrar no site. Ela só tem que, claro, tem que passar por tem que ter algumas requisitos, mas sim, uma pessoa aleatória pode criar um SCP e pode ser, sei lá, o melhor SCP de todos. Depende da qualidade do seu texto. Aí eu gostaria de saber, Gerson, sobre como é que funciona direito isso. Pelo que eu entendi, é no formato que tem os criadores do fórum em si, e eles fazem assim: tu escreve a história e ela não é automaticamente postada, ela é mandada para eles. Eles vão avaliar e vão dizer, tipo, ok. Aí eles vão lá e colocam. Do contrário, tipo, não. Mas assim, a maioria das histórias elas têm que ter como é que se diz?
ela tem que ter alguns elementos, sabe? Pelo menos alguns elementos que tem que ter no texto para ser aprovado. A abordagem tem que ser científica. Tudo que for dado, por exemplo, ele tem que ser mantido em local X, tem que ser dado as medições e de como o objeto mediante, seja lá o que for, vai ser guardado ou protegido. E todo o sistema de métrica tem que ser feito como se fosse um documento científico. Como é que é mesmo o termo? Que não é autorizado para as pessoas lerem. Então, inclusive, algumas partes do texto são cortadas. É grifado. Tipo, essa parte aqui não tá apagado com... como é que é o nome mesmo? Tem tarja em parte do texto, em parte da explicação, então tu sabe mais ou menos como tem que manter, mas muitos dos dados estão corrompidos, digamos assim. E assim, só para ilustrar para vocês que estão apenas escutando, é igual que é nos filmes de investigar, aqueles filmes de conspiração dos Estados Unidos, onde tem uma carta branca e essa carta está escrita e do nada, sei lá, a informação mais importante da carta ela tá censurada por uma tarja preta. E, tipo, isso é o site inteiro. E isso mostra o tamanho da seriedade. E não só nos textos. Tem tarja em alguns SCPs, porque tem alguns SCPs que, segundo a lenda, não pode... Nem a pessoa que tá lendo o texto não pode olhar ela, senão ela vai pra ti, né? Ela vai te procurar. Então, eles botam uma tarja, eles colocam tarja no rosto das pessoas... E não é só, mas é porque, né, não é para reconhecimento. Sim, realmente, tem aqui esse negócio de não pode reconhecer a cara das pessoas, porque é uma foto de uma pessoa que não queria estar numa história dessas, ser ilustrado como um funcionário de uma tragédia. Então eles colocam ali, só que usa o contexto de é uma pessoa do governo que não pode aparecer. Às vezes tem pessoas deitadas, tem muito cena, tipo, alguém morreu, só que não é alguém que morreu, e sim alguém que tá deitado. Então é uma foto aleatória de um cara deitado, só que se tu bota a tarja preta nos olhos, a mente, ela já associa esse cara está morto, né? E isso é uma coisa muito interessante de como que funciona o jeito, né? Sim. Então tem todas essas coisas. Ou seja, se você tiver interesse, a gente vai até deixar o link do site do SCP para tu enviar o texto, né? Caso você queira escrever, caso queira saber mais histórias, porque a gente tirou tudo de lá, né? A inspiração desse podcast veio do site oficial da SCP, a gente vai deixar certinho para vocês lerem, para vocês reconhecerem mais, porque isso aqui é só nem a ponta do iceberg, isso aqui é a raspadinha do iceberg, porque SCP ele tem uma profundidade assim que eu acho que vai durar anos para o pessoal entender realmente o que o SCP ele é, porque realmente daqui a alguns anos eu acho que o SCP a pessoal vai trazer mais seriedade, e já está se trazendo mais seriedade às histórias, e isso é muito interessante porque vai mantendo a lenda viva, vamos dizer assim, né, Jéssica? Sim. Mais alguma coisa para falar, Igor? Não, eu apenas gostaria de falar que não agradecer, mas sim tipo, contemplar, né, esse tipo de terror, porque é uma coisa que não aparece muito, né? A mídia, os terrores da mídia, por exemplo, de cinema, os terrores estão muito parecidos, né? E eu acho que o SCP ele deveria ser visto com bons olhos, essas mídias, porque é algo novo, é algo que meio que para as novas gerações são um grande exemplo de terror como um tema forte, não só para jogos, mas como para filmes, né? Então talvez daqui a alguns anos eu acho que poderia ter sim um filme baseado em algum dos SCPs, né? E deixar uma coisa para vocês pesquisarem.
Não existe nada melhor do que ouvir a frase: jovens em um acampamento. O que de errado pode acontecer? O que será, né, gente? A gente viu tanto O que isso. será? O que será? Bom, acho que é isso que a gente encerra esse episódio. Curto episódio, porém era uma coisa que a gente queria falar há muito tempo. E é mais para vocês conhecerem mesmo, é mais para vocês explorarem coisas novas, né? Coisas novas. Né? Não é tão novo assim o SCP, mas tem gente que nunca ouviu falar do SCP. E eu fico muito agradecido se tu tá escutando esse episódio, demonstrou interesse e agora tá vendo. Só que, assim, a culpa não é minha que tu teve um pesadelo, tá bom? Então, tá. É isso aí. Eu gostaria de... Bom, já tá no fim do vídeo mesmo, o áudio. Eu gostaria de você dar like, se inscrever no canal, comentar, seguir a nossa página no Instagram. A gente ainda não postou muita coisa lá, porque a gente tá começando, mas segue lá, porque vai ter novidades, a gente vai dar um jeito de... Ainda vai planejar como é que vai funcionar. Mas novidades em breve. É o que eu posso falar. Agora sim eu posso falar a grandíssima frase. Mas é isso. Falou e passa aí pro Gerson. Falou e comam mais vegetais. E até.